E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem te farás filho nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Então o Senhor Deus aqui disse para não ter filhos e nem tomar mulher, porque essa é a última geração, essa a qual vivemos. E quando aconteceu o arrebatamento, muitos vão morrer da enfermidade. A enfermidade é quem? É a mancha na alma, é Satanás, porque muitos não se purificaram pela palavra, obedecendo a palavra, porque a purificação da alma vinha pela obediência à palavra. Mas como vocês não se purificaram, não obedeceram à palavra, antes obedeceram às suas vontades, os seus desejos, seus sentimentos e principalmente seus pensamentos, vocês estavam manchados por Satanás, porque era Satanás que colocava essas coisas na pessoa, para ela obedecer a ele. E muitos vão virar esterco, porque quando acontecer o arrebatamento, vai haver muita morte e muitas pessoas vão morrer nessa situação. E vão morrer pela espada, muitos vão morrer pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai se cumprir na vida da pessoa. As palavras de maldição. E pela fome serão consumidos, porque os que ficarem vivos terão fome e sede da palavra de Deus. Porque o arrebatamento acontecendo, muitos se lembrarão de Deus. Muitos começarão a ler a Bíblia, buscando com todas as suas forças a palavra de Deus, mas não vão encontrar, como diz o profeta Amós. E os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu. As aves do céu são os demônios. Muitas das pessoas que ficarem vão servir de alimento para os demônios. Por isso que não é para ficar para fora de casa depois que acontecer a chuva de sangue. E nem antes. Quando acontecer o arrebatamento e o Senhor Deus fizer você encontrar o canal Azeite na Lâmpada, certifique-se de que tudo está fechado, para que porventura nenhum demônio entre na sua casa por bobeira sua ou por desleixo. Mas assim que tudo estiver trancado e você estiver aqui no canal Azeite na Lâmpada, os anjos de Deus estarão acampados ao redor da sua casa, protegendo você por um tempo determinado até você se encher da palavra de Deus, do entendimento de dar a vida e das promessas do Altíssimo, para que você esteja fortificado para dar a sua vida e conseguir morrer pela sua fé, sem negar o nome de Yahushua. Porque assim diz o Senhor: Não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Então, quando aconteceu o arrebatamento, não é para ir nas igrejas, nas quatro paredes, não é para ir para aquele local, ali é a casa de luto, porque muitas pessoas não reviveram, continuaram mortas. E quando aconteceu o arrebatamento, muitas pessoas vão ir para aquele local porque eles acham que ali está Deus. Mas Deus não mora naquele local, Deus não está ali. A palavra de Deus diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas muitas pessoas são enganadas por Satanás, porque Satanás usa os falsos profetas, os pastores, para dizer que Deus está ali, mas isso é uma mentira. Então, quando aconteceu o arrebatamento, muitas pessoas vão para aquele local, na casa de luto, porque ali vai haver muito choro, porque os mortos se reunirão naquele local. E os mortos são aquelas pessoas que não subiram, são vocês. Mas aqui no canal Azeite na Lâmpada você vai encontrar a vida, e no canal Espírito Santo também. Então, as pessoas que estavam naquele local, na casa de luto, nas igrejas, eles achavam que tinha paz. Mas a paz saiu do mundo, a paz é o Espírito Santo. O Espírito Santo saiu do mundo. E depois que o Espírito Santo sai do mundo, aí começa o caos, porque era o Espírito Santo que segurava a maldade do homem. Era o Espírito Santo que refreava Satanás na carne do homem. E aí Deus tira a paz dele, tira o Espírito Santo e já não vai ter mais benignidade e nem misericórdia. Só vai ter maldade. Por isso que não é para ficar na rua, por isso que não é para confiar em ninguém, especialmente depois que houver a chuva de sangue. Por que as igrejas são consideradas casa de luto? Porque vocês não foram
buscar o conhecimento na palavra, para vocês reviverem pela palavra. Então vocês ficaram naquelas igrejas mortos, e lá vocês permaneceram mortos, até que o arrebatamento aconteceu para os vivos, os que tinham revividos pela palavra, não para os mortos. Então lá é a casa de luto, as igrejas, por isso, porque lá vocês permaneceram mortos e vocês não reviveram. Então o Eterno vai deixar os 2 canais, o Espírito Santo ministra, o azeite na lâmpada, para vocês mortos, que continuaram mortos, ter ainda uma segunda chance de dar a vida para ser salvo. Mas se vocês não for para esses 2 canais, vocês continuarão mortos. E o lugar dos mortos será no lago de fogo, a segunda morte. Mas o Eterno vai deixar os anjos dele para ajudar vocês a encontrar esses canais. Então não é possível que com uma oportunidade dessa de vida eterna, vocês queiram ir para esses locais de morte, para vocês continuarem mortos. Então vocês atentem. Casa de luto, porque é casa da morte. Lá estava o anjo caído Lúcifer, a morte. Por isso que vocês nunca reviveram, porque vocês ouviam ele, e ouviam os ministros dele, e vocês ouviam os anjos caídos, os pastores deles, mortos também. Então um morto não pode reviver outro morto. Esse foi o motivo de vocês permanecerem mortos, e ouvir os anjos caídos, a morte. Então vocês não cometam essa loucura de novo, de ir para a casa de luto atrás da morte. Vocês não reviverão, jamais. O tempo de vocês reviver já passou. Agora vocês vão dar a vida. Aí vocês serão salvos. Então vocês vêm para os canais para vocês se preparar, porque os 2 canais instruem vocês a dar a vida. Assim vocês serão salvos. E morrerão grandes e pequenos nesta terra. Não serão sepultados, não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. Então, quando acontecer o arrebatamento, ninguém vai mais se importar com o outro. Vai ser cada um por si, cada um por sua vida. Porque a salvação é individual. E ainda mais nesse período, muitas pessoas vão se importar consigo mesmo. E nem aquelas pessoas das 4 paredes, as igrejas, eles não poderão fazer nada por vocês. Eles não poderão curar a chaga de vocês. É a palavra que é a cura. Só a palavra de Deus tira a mancha da alma. Não adianta ir para aquele local. Quem for para aquele local vai se perder, porque lá não tem a vida eterna. Nunca teve. Ninguém vai poder fazer nada por ninguém. Todos estarão na mesma situação, condenados ao lago de fogo, porque ficaram depois do arrebatamento. Não vai haver ninguém que possa tirar alguém dessa situação que ficou, porque o próprio também está na mesma situação. Então não haverá ninguém que possa sair da situação da condenação ao lago de fogo. O único caminho é o canal Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada, porque todos estarão na mesma situação. Então ninguém vai poder fazer nada por ninguém. E não se partirá pão para consolá-los por causa de seus mortos, nem lhes darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Então não vai adiantar ir na casa do banquete, não vai adiantar ir nas igrejas, porque o banquete que tem lá era servido aos demônios. Eles estavam comendo na mesa dos demônios, porque ali ninguém nasceu de novo, ninguém aprendeu a obedecer a palavra do Senhor. Antes andaram nas suas vaidades, andaram nos seus próprios caminhos de seus corações. E quem guiava tudo aquilo ali era Satanás. Ele criou aquela Babilônia. E eles são os próprios mortos, porque ninguém reviveu, ninguém foi revivido naquele local. Então quem voltar para os mortos vai continuar morto, não vai achar a vida eterna. A vida está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo ministra. Antes do arrebatamento, vocês estavam bem, vocês estavam gordos, vocês se alimentavam bem, vocês estavam fartos, vocês tinham diversão, lazer, prazer, conquistas materiais. Vocês estavam realizados, vocês tinham tudo. Lá na casa do banquete, que depois do arrebatamento será a casa de luto, não faltava nada. Lá vocês tinham tudo. Lá vocês tinham os encontros de vocês, encontro com amigo,
encontros familiares, celebrações, aniversários de casamento, de festas, de deuses pagãos, de festas pagãs. Então lá na casa do banquete, vocês tinham tudo, não faltava nada, vocês estavam felizes, vocês estavam alegres, contentes, vocês estavam realizados. Mas quando o arrebatamento aconteceu, por que vocês caíram o semblante? Por que vocês desmoronaram? Por que a tristeza bateu? Por que vocês ficaram caídos? Não estava tudo bem? Não era só festa? Não era só alegria? Não estava conseguindo tudo? Não estavam realizados, felizes e satisfeitos? Por que depois do arrebatamento vocês mudaram completamente o semblante de vocês? Por que o arrebatamento mexeu tanto com vocês? Tirou o alicerce de vocês, desmontou vocês, tirou as estruturas de vocês. Por que vocês achavam que o Espírito Santo estava lá? Por que vocês achavam que o Espírito Santo estava lá? Por que o Espírito Santo ia participar de festas pagãs? Por que o Espírito Santo ia participar de mundanismo? Por que o Espírito Santo ia dizer que tudo estava certo, não tinha nada errado, tudo estava bem? Por que o Espírito Santo ia dizer que podia tudo? Não tinha nada errado, podia tudo. Por que vocês acharam que o Espírito Santo tinha esse comportamento, essa postura de compactuar com o erro e não corrigir, não disciplinar, não dirigir, não orientar, não instruir segundo a palavra? Por que o Espírito Santo fecharia a palavra e andaria atrás de sermão, atrás de historinhas? Por quê? O Espírito Santo precisava de sermão, precisava de estudos, de uma passagem na Bíblia, pulando de um lado para o outro. Por que o Espírito Santo precisava de passar um tempo pulando para lá e para cá na Bíblia, para passar para vocês uma mensagem sem compromisso, descomprometida, que não trazia um foco para a obediência à palavra, para uma correção e uma disciplina, para vocês terem uma vida policiada na palavra, disciplinada, corrigida na palavra? Por que o Espírito Santo deixaria vocês descomprometidos? Deixaria vocês sem compromisso com a palavra? Por que o Espírito Santo apoiaria a palavra ser uma religião? Vocês apenas têm o conhecimento de um Salvador. Um dia levantou a mão, aceitou ele, ele sacrificou por vocês, morreu por vocês, então vocês estão salvos. Por que o Espírito Santo não esclareceria acerca dessa salvação, acerca do novo nascimento, acerca de reviver pela palavra? Por que o Espírito Santo deixaria tudo isso para lá, abandonaria o compromisso com a palavra e o propósito de salvação, vida eterna, que a palavra tem para todos? Por que o Espírito Santo omitiria toda a verdade e apenas ficaria aí no meio, agindo como se não tem nada a ver com as Escrituras, não importa obedecer, não liga se não obedecer? Por que o Espírito Santo teria essa postura com a palavra do Eterno? Não se importaria, não ligava, não dava a mínima se obedecia a palavra ou não, se tinha compromisso ou não? Por que o Espírito Santo desprezaria a palavra do Eterno? Por que o Espírito Santo teria esse comportamento? Por que vocês acharam que seria o Espírito Santo? Ou por que vocês concordaram que era o Espírito Santo? O que vocês achavam do Espírito Santo? Um descomprometido? Sem compromisso com a salvação, com a vida eterna? Vocês se enganaram, vocês se iludiram. Não era o Espírito Santo, ele nunca esteve aí. É por isso que essa casa do banquete de vocês tinha tudo, não faltava nada. E vocês estavam felizes, animados, alegres, porque o Espírito Santo não estava lá. Se o Espírito Santo estivesse aí, nem casa de banquete era, porque vocês não podiam se banquetear com o pecado, com o mundanismo, com a vida errada. Vocês teriam correção e disciplina. Vocês saberiam o caminho do conserto. Vocês saberiam o caminho da vida eterna. Vocês entenderiam sobre a porta estreita. E vocês não andariam na porta larga. Então, a casa do banquete, ela estava feliz, ela estava festiva, ela estava alegre.
não tinha falta alguma, não faltava nada. Ainda que faltasse o Salvador, o Espírito Santo, o Eterno. Mas para vocês não faltava nada. Então quem estava com vocês era o anjo caído. Quando aconteceu o arrebatamento, aí vocês caíram em si. Aí vocês descaíram o semblante. Aí vocês viram em que deu toda a festa, toda a animação, todo o banquete, toda a alegria. Vocês viram no que deu. Agora, a casa de banquete de vocês virou uma casa de luto, uma casa de choro, uma casa de lágrima, de lamentação. Porque os próprios que traziam o banquete e servia a comida a vocês, foram os próprios que ficaram desmascarados, sem ter o que dizer. Então, se vocês ainda for para essa casa de banquete, que agora é casa de luto, o que vocês vão lá atrás? Do quê? Fazer o quê? Conversar com quem? O quê? A casa de banquete, acabou os banquetes. Agora é choro, pranto e lágrima. Então vocês não voltem na casa do banquete, porque lá agora é casa de luto. Lá vocês morreram, permaneceram na morte. E se vocês não abrirem os olhos para entender que agora a saída são os 2 canais, azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra, vocês não sairão da morte. Vocês permanecerão mortos. E a palavra diz que o Eterno não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Lugar de mortos é no lago de fogo. Então agora que a casa virou luto, não é mais banquete, vocês têm uma opção. A palavra do Eterno, através desses 2 canais, para vocês dar a vida e aí vocês serão salvos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. Então, agora que o arrebatamento acontece, o esposo, a palavra de Deus, e a esposa, a noiva, subiram, e aqueles que se alegravam com os prazeres deste mundo ficou para trás. Cessou a alegria, todo aquele alvoroço que tinha naquele local por causa dos seus prazeres carnais. Mas aqueles que estavam obedecendo a palavra de Deus em espírito e em verdade, estes foram recolhidos, voltaram para casa. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: por que pronuncias o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. Aqueles que foram deixados para trás estavam servindo a outros deuses, porque sempre que seu coração se inclinava para buscar alguma coisa desse mundo, abandonavam a palavra de Deus e corriam atrás de carro, de casamento. Sempre que o coração de vocês pedia alguma coisa, sempre que a vontade de vocês pedia alguma coisa, vocês iam correndo buscar. Estavam correndo mais atrás do mundo do que a palavra de Deus. O coração de vocês não se inclinava para a palavra do Altíssimo, para obedecerdes na vontade de Deus. Estavam mais preocupados em conquistar a esse mundo. E assim vocês se prostraram a outros deuses, não se prostraram à palavra do Altíssimo para obedecer a Ele. Andaram em seus próprios caminhos, voltados aos seus próprios corações. Vocês quiseram conquistar este mundo e não foram atrás da sua salvação. Para vocês, a alegria era se satisfazer com este mundo, com as suas conquistas. E quando conquistavam alguma coisa deste mundo, essa era a coroa de vocês, a coroa da iniquidade. Não correram atrás da coroa da vida, serem salvos, serem arrebatados. E agora vocês receberam as suas coroas, ficaram no mundo, porque semearam para este mundo. E a palavra de Deus diz: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então plantaram para este mundo, vão receber este mundo. Aquele que plantou para o alto, recebeu o reino do céu. Subiram, voltaram para casa. E vós fizestes pior do que vossos pais,
porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. E como é que dava ouvidos ao mau coração? Isso porque vocês andavam sendo dirigidos por suas carnes. E a palavra diz que o espírito da potestade do ar guia este mundo, colocando vontade, desejos, sentimentos e principalmente pensamentos. E quando você era guiado por essas coisas e corria atrás do mundo, você estava andando no mau caminho, no mau coração, pois não estavam sendo obedientes à palavra do Altíssimo. O coração é o entendimento. Conforme o seu entendimento, seu corpo é guiado, seu corpo é dirigido, conforme a sua obra é realizada. Se na sua mente está o entendimento da palavra do Eterno, você é guiado pela palavra, dirigido pela palavra, que é a mesma questão do Espírito Santo. Se na sua mente tem o entendimento terreno, o entendimento da terra, então você é dirigido por Satanás, o anjo caído. Ele é o príncipe da potestade do ar. Então, só existe dois caminhos na mente humana: ou ter o entendimento da palavra, ou ter o entendimento terreno. Entendimento da palavra veio do alto, entendimento do Eterno. Entendimento terreno veio de Satanás, onde vai se dividir entre a luz e as trevas. Entendimento do Eterno, luz. Entendimento de Satanás, trevas. Entendimento do Eterno, luz, salvação, vida eterna, vida espiritual. Entendimento de Satanás, entendimento terreno, morte eterna, segunda morte, lago de fogo. Então a pessoa está entre esses dois caminhos. Ou ela está viva ou ela está morta. Morta por causa da morte de Adão e Eva. Viva quando ela vem para a palavra e ela, pelo Espírito Santo, é obediente à palavra. Então ela revive. Ela não vem para a palavra, não é obediente à palavra, ela está morta. Porque o entendimento de Satanás é a morte. Então, é a natureza de Deus ou a natureza de Satanás. Ou tem o entendimento do Eterno, ou tem o entendimento de Satanás. Se não se libertar do entendimento de Satanás, então está morto. A natureza morta, a morte, Satanás. Vim para a palavra, se libertar da natureza morta, então reviveu, está vivo, saiu da condição de morte para a vida eterna. É o que chama novo nascimento, nova criatura. A natureza velha, velha criatura. Então está dividido entre a velha e a nova. Ou você está morto ou você está vivo, não adianta, você não tem para onde ir. Então, esses dois canais é para dar o esclarecimento, o qual você deve se encontrar. Se você está vivo, você vai participar do arrebatamento. Se você está morto, você não vai participar do arrebatamento. Então os mortos vão ficar. Só vai subir os que renovaram o seu entendimento. Tem na mente deles a palavra do Eterno, o entendimento da palavra do Eterno. E os mortos que ficarem, que não reviveram pela palavra, vai ter que dar a vida para ser salvo, para libertar da morte. Então os que vieram para a palavra, se libertaram da morte em vida, por ter o entendimento da palavra na sua mente, por ter renovado o seu entendimento. Os que não reviveram, os mortos, não vieram para a palavra, não renovaram o seu entendimento, então não saíram da morte, não se libertaram da morte. A libertação da morte vai ser quando o corpo físico morrer. Aí a alma deles sai do corpo, a alma vivente, aí ela é salva. É assim que será a salvação dos mortos que não participam do arrebatamento e ficar na terra. E esses dois canais, o Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada, é para por esses dois canais eles serem instruídos para dar a vida. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra,
para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais. Ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Então, quando o arrebatamento acontecer, os demônios vão vir para a terra e ali servirão a deuses estranhos. Por quê? Porque depois que a pessoa se encher do entendimento da vida, da palavra de Deus e das promessas do Altíssimo, aqui no canal Azeite da Lâmpada e no Espírito Santo ministra, a pessoa vai sair para fora de casa, que o domo, a proteção que vai estar sobre essa casa por causa dos 2 canais, os anjos de Deus vão sair e essa pessoa vai ser pega pelos demônios. E aí eles vão fazer o que quiser com a pessoa. Porque antes eles enganavam as pessoas com as mentiras. Mas agora que o arrebatamento aconteceu, não tem como eles enganar mais ninguém com as mentiras dele. Não tem mais como eles condenar as pessoas pela mentira. Agora eles vão tentar fazer a pessoa ser condenada pela força. Tentando pela força fazer a pessoa negar o nome de Yahushua. Por isso que é para, antes de sair para fora, se preparar, se encher da palavra de Deus, do entendimento da vida e das promessas. Porque a palavra de Deus diz que sem ele nada podemos fazer. Então, sem a palavra de Deus, ninguém vai conseguir passar pela aflição de dar a vida. Sem a palavra de Deus, essa pessoa vai acabar negando o nome de Yahushua. Assim como Pedro fez quando ele se garantiu que ia morrer pelo Senhor. Mas ali quem estava falando era a carne, não era a palavra de Deus. E assim Pedro acabou negando o nome de Yahushua 3 vezes. É a palavra de Deus que vai fazer vocês serem fiéis até a morte. A palavra de Deus vai segurar a boca de vocês para que vocês não o neguem. E vai segurar também os corações de vocês para que vocês não tornem atrás. E assim vocês morrerão sendo fiéis a Ele. E essa fidelidade é que vai purificar as vossas almas. E assim vocês serão salvos. Quando aconteceu a morte lá de Eva e Adão no jardim do Éden, que eles foram expulsos de lá, todos que nasceram de Adão e Eva nasceram mortos nesse mundo, mortos. A morte é o lago de fogo, a segunda morte. Não está falando da morte física, o dia que a pessoa morre e ela é enterrada, não está falando dessa morte. Enquanto ela está nesse corpo de carne e ainda não teve a morte física, é a oportunidade que ela tem de ser salva. A segunda morte é quando ela saiu desse corpo físico e ela morreu, foi para o mundo espiritual. Então lá é o lago de fogo, a segunda morte. Essa é a condição que o ser humano nasce nessa terra, condenado ao lago de fogo, porque nasce morto. A única condição boa de uma pessoa ser salvo na terra é quando nasce, que é uma criança, porque a palavra diz que o reino do Eterno é das crianças. Então uma criança, antes de abrir o entendimento dela, ela morrer, essa criança é salva, se não for um anjo caído. Então quando se torna um adulto ou uma criança grande que o entendimento já abriu, já está com essa sentença de morte. Já está morto e condenado ao lago de fogo. A morte é o demônio que entra e possui o corpo dessa pessoa. Então, uma criança que o entendimento não abriu ainda, ela não pode ter um demônio, porque o demônio vem quando o entendimento abre. Então, quando a criança morre e o entendimento não abriu ainda, ela é salva. Mas depois que o entendimento abriu, não importa se ainda tem a idade de criança. Já está morta e condenada ao lago de fogo, porque a morte é o demônio que entra naquele corpo para possuir aquele corpo. Então, essa é a condição que o ser humano nasce na terra, morto, condenado ao lago de fogo, por causa da morte de Adão e Eva. O que o Eterno fez? O Eterno veio nesse mundo na forma de Yahushua, para pela morte na cruz, ele vencer a morte, que é Satanás, tirar dele o domínio, o poder e a autoridade de levar as pessoas para o lago de fogo, e ele deixou a palavra. Então, quando uma pessoa vem para a palavra do Eterno, é a única chance que ela tem de reviver e sair da condição de morta e condenada ao lago de fogo. Então, se ela não vem para a palavra do Eterno, se ela não vem ter o entendimento da vida eterna, para ela reviver, ela já está condenada ao lago de fogo, porque ela já está morta espiritualmente.
A palavra diz: aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Então a situação é essa do ser humano na terra. Já nasce condenado ao lago de fogo, porque nasce morto espiritualmente. A palavra veio para, pela palavra, reviver, sair da condição de morto para a vida eterna. A palavra é a vida eterna. Quando a pessoa vem para a palavra, ela vem para a vida eterna. Ela vem para reviver. O Espírito Santo quis dar essa explicação para que as pessoas entendam o porquê de dar a vida para ser salvo. Porque os que reviveram vão subir. E os que não reviveram é que estão nesse estado de morto, conforme a morte de Adão e Eva. A palavra do Eterno veio nesse mundo para reviver as pessoas que estavam mortas, para sair da condição de mortas para a vida eterna. A palavra é a vida eterna. Então, quando as pessoas resolveram aceitar as religiões que os anjos caídos trouxeram, em vez de vir para a palavra para reviver, elas aceitaram as religiões que os anjos caídos trouxeram e Lúcifer, o anjo caído, trouxe. Quando elas aceitaram as religiões, então, depois do arrebatamento, o Eterno vai permitir que os demônios venham na terra. Os demônios são os deuses que vocês servem. Os demônios são as imagens de escultura, são as estátuas, são os pensamentos de vocês que falam na mente de vocês. Os demônios são os sentimentos de vocês. Os demônios são as vontades de vocês, são os desejos de vocês. Os demônios são todo o meio de vida que vocês têm, todo o meio de vida que vocês vivem, são os ídolos que vocês adoram. Os demônios são tudo que forma esse mundo, fazem vocês ter a vida que vocês têm. Então eles são os deuses de vocês, eles são os ídolos de vocês, eles são a vida que vocês têm. Eles trouxeram a religião para vocês, as imagens para vocês servirem. Ele trouxe o engano evangélico, ele trouxe o engano católico. Lá não tem nenhum salvador, lá não tem nenhum libertador. Esse Jesus não é o Filho do Eterno, não é Yahushua. Jesus é o próprio Lúcifer. Então, todo o estilo de vida que vocês têm são os deuses de vocês. Tudo que vocês gostam, tudo que vocês admiram, tudo que vocês buscam, tudo que vocês vão atrás. A vida de vocês são os demônios de vocês, são os deuses de vocês, são as religiões de vocês, são tudo que vocês querem, são tudo que vocês buscam, são tudo que vocês desejam. Então, o Eterno vai permitir que eles venham e vocês vejam quem você estava obedecendo, quem vocês estavam fazendo à vontade, quem vocês estavam servindo, quem vocês estavam adorando, quem vocês estavam amando, fazendo tudo o que eles queriam, agradando eles em tudo. Então eles vão vir para vocês ver os deuses de vocês, quem eles são e quem vocês escolheram. Em vez de vocês vir para a palavra do Eterno, para vocês reviver e vocês voltar para a vida eterna, serem salvos, vocês preferiram os demônios, vocês preferiram Lúcifer, vocês preferiram o reino da ciência do bem e do mal, vocês preferiram o reino das trevas, vocês preferiram o anjo caído e os seus 10 ministros. E todos os anjos caídos que nascem aqui nessa terra, em um corpo de carne, eles são os influenciadores. Eles são os que levam vocês a servir aos demônios. E vocês querem, vocês gostam, vocês se sentem bem, vocês estão bem. O Eterno vai só permitir que vocês conheçam os demônios, a quem vocês servem com tanto amor, a quem vocês servem com tanta dedicação, a quem vocês fazem tudo o que eles querem, a quem vocês correm atrás deles para servirem a eles, para adorarem eles.
Vocês só vão conhecer eles. Vocês só vão saber quem eles são. Mas eles não vêm querer saber quem vocês são. Eles não vêm só para conhecer vocês. Eles vêm muito irado. Eles vêm para acabar com vocês, destruir vocês, matar vocês, eliminar vocês, levar vocês para o lago de fogo. É para isso que eles vêm. Mas o Eterno tem uma saída. Os que vier para o canal Espírito Santo Ministra e o azeite na lâmpada, é um meio de escapar deles. É um meio de escapar do lago de fogo. Porque a palavra diz que vocês tiveram prazer na iniquidade. Vocês não tiveram amor à verdade, à palavra do Eterno. Vocês tiveram prazer nos anjos caídos. Vocês tiveram prazer no anjo caído Lúcifer, Satanás. Vocês tiveram prazer nele. Vocês tiveram prazer nas músicas deles, nas festas deles, nas comemorações deles, na alegria deles. Em tudo que eles festejaram, vocês estavam lá. Tudo que eles fizeram de festas, de farra, de alegria, de diversão, de passeios, vocês estavam lá. Vocês não faltaram em nada que eles queriam. Vocês participavam de tudo. Vocês participaram das novelas, vocês participaram dos jogos, vocês participaram das copas, vocês participaram do samba, participaram do futebol, vocês participaram de tudo, dos filmes, dos teatros. Vocês não faltaram em lugar nenhum. Vocês participaram do rock, participaram das músicas. Vocês não faltaram em lugar algum aonde ele estava, fazendo o que ele queria fazer. Vocês estavam lá, vocês buscavam eles, vocês iam atrás deles, vocês queriam eles. Vocês até trouxeram esse nome satanista, porque vocês querem Satanás. Vocês querem ser satanistas, vocês querem Satanás. Então vocês vão atrás de Satanás em tudo. Vocês vão atrás de seus rituais, vocês vão atrás em suas oferendas, vocês vão atrás em suas festas de Ano Novo, suas festas de Natal, suas festas de Carnaval. Vocês vão atrás das suas festas de São João, suas festas de quadrilha, suas novenas, suas imagens, seus terços, suas velas, suas ave-marias. Vocês vão atrás de Satanás em tudo. Vocês amam ele, vocês querem ele. Vocês são satanistas, vocês amam Satanás. E ele trouxe uma ideia de que tem que fazer um pacto com ele. Isso não existe. Vocês já estão mortos com ele. Para quê? Um pacto maior do que a morte. Já está morto com ele. Isso é uma mentira do anjo caído. Que para você ser dele, você tem que fazer um pacto com ele. Você já é dele, você está morto. Que pacto você precisa fazer, além do que você já tem? A morte. Você já pertence à morte, você já está morto. O que o anjo caído precisa mais para te levar para o lago de fogo? Manter você morto, levando você para tudo que ele quer que você vá, para envolver você, para distrair você, para ocupar o seu tempo. Você já viu essa palavra entretenimento? Ocupar seu tempo com as séries, ocupar seu tempo com os filmes, ocupar seu tempo com os jogos, ocupar seu tempo com tudo, ocupar seu tempo com a música, com as redes sociais, ocupar seu tempo com tudo, porque você não tem que ter tempo para você, consciência. O seu tempo é dele, você pertence a ele, você faz o que ele quer. A sua vida é dele, você não manda em você. Quem manda em você é Satanás. Ele lhe enche de drogas, ele lhe enche de álcool, ele lhe enche de bebida, ele lhe enche de comprimido, ele lhe coloca uma depressão, ele lhe coloca uma opressão, ele lhe coloca uma esquizofrenia, vozes falam na sua cabeça. Esquizofrenia são demônios falando na cabeça de uma pessoa. Quando é o demônio morador que mora naquele corpo, é apenas um demônio que dirige aquele corpo. Mas quando ela está com muitas vozes na cabeça, ali são muitos demônios falando na cabeça dela ao mesmo tempo. Foram os anjos caídos da medicina que trouxeram esse nome. Esquizofrenia, os médicos são anjo caído, engenheiro, cientista, os que têm profissões no mundo, tudo é anjo caído e faz dos outros massa de manobra. Então vocês quiseram Satanás,
Vocês amaram Satanás. Ele trouxe as faculdades para elevar alguns, colocar alguns acima dos outros, para instruir, para ensinar. Ele trouxe a religião para prender vocês, para vocês se tornarem cativos, para vocês se tornarem presos em um cativeiro chamado igreja. Ele trouxe os pastores para prender vocês no cativeiro deles. Então vocês quiseram os anjos caídos, vocês quiseram Lúcifer, vocês amaram ele, vocês amam ele. Em todo lugar que ele está, vocês estão. Para onde ele chama, vocês vão. Vocês não negam o chamado dele. Vocês estão em tudo, nos seus shows de rock, nas suas festas, nas suas baladas, nas suas bebedeiras, nas suas sofrências, nos seus bares. Vocês estão em todos os lugares. Vocês não deixam ele em falta. Vocês estão com os seus cigarros na boca, com seus cachimbos de crack. Vocês estão com seus pó. Vocês estão em tudo com ele. Vocês não deixaram ele em falta com nada. Vocês fizeram exatamente tudo o que ele quer. Fazem tudo o que ele quer. Obedece ele em tudo. Anda com suas roupas curtas. Anda com suas carnes de fora. Anda com suas roupas sensuais. Anda com suas roupas provocantes. Com suas roupas coladas. Vocês não deixaram ele em falta alguma. Vocês fazem exatamente tudo o que eles querem. Como vocês podem sair da condenação eterna? Como vocês podem escapar do lago de fogo? Eles vão para o lago de fogo. E da forma que vocês estão obedecendo eles, para onde vocês pensam que vão? Quem vai livrar vocês do lago de fogo? Vocês fazem exatamente tudo o que eles querem. Obedece a eles em tudo. Vocês amam eles. Vocês amam o reino da ciência do bem e do mal. Vocês amam o anjo caído. Vocês amam os demônios. Vocês amam o reino da ciência do bem e do mal. Vocês amam o reino das trevas. Vocês amam o anjo das trevas. Vocês amam. E vocês estão felizes. E vocês estão alegres. E vocês estão bem. Quando vocês têm um problema de saúde, quando vocês se sentem oprimidos, deprimidos pelos próprios demônios, porque opressão e depressão são demônios. Quando vocês se sentem oprimidos e deprimidos pelos próprios demônios, vocês vão atrás dos demônios médicos. Os demônios médicos dão remédio a vocês. Vocês só têm demônio na vida de vocês. Não adianta para o lado que vocês vão. E ao mesmo tempo que eles curam vocês, eles ferem vocês, eles maltratam vocês, eles acabam com vocês, mas vocês continuam com eles. Vocês não têm saída, vocês não têm como escapar, vocês não têm como se libertar, vocês não têm como mudar essa história. Vocês são escravos da morte, vocês estão mortos, dominados pela morte. Não tem quem possa livrar vocês da morte, mas o Eterno apresenta a palavra, as escrituras sagradas. Vocês não foram impedidos de vir ler a palavra. Ninguém impediu vocês de vir ler a palavra. O único que libertava vocês, a palavra Yahushua. Ninguém estava impedido de vir ler a palavra. Ninguém. Mas quando o anjo caído trouxe a religião, vocês amaram a religião evangélica. Vocês amaram a religião católica. Vocês amaram. Como vocês podem se livrar do lago de fogo? Como vocês podem escapar do lago de fogo, amando a morte como vocês amam? Amando os anjos caídos como vocês amam? Mas o Eterno tem uma saída. Canal Espírito Santo Ministra, canal Azeite na Lâmpada. Quem não ama esses dois canais são os anjos caídos, são os demônios e Lúcifer, Satanás. Eles odeiam esses dois canais. Quem quiser a vida eterna, quem quiser a vida eterna, a eternidade com o Eterno, venha para esses dois canais. De outra forma, ninguém vai livrar vocês do lago de fogo. Vocês não vão escapar do lago de fogo, porque Lúcifer, Satanás, os anjos caídos,
os demônios. Quando fala anjo caído, é os que nascem em corpo de carne aqui na terra. Os demônios, os que estão sem corpo de carne. Então, da forma espiritual, todos eles vão para o lago de fogo. E tudo que eles fazem é querer levar você. Então você abre o olho. Você não pode contra eles. Você não pode se libertar deles. Você não pode se livrar deles. Eles estão dentro de você. E você não pode fazer nada contra isso. Quem venceu eles foi a palavra, foi Yahushua. Ou você vem para Yahushua, ou você vem para a palavra, ou esse demônio te leva para o lago de fogo. Porque ele já está dentro de você. Você é casa dele. Você é morada desse demônio. A vida que você leva não é a sua vida, é a vida desse demônio. E é ele mesmo que te condena ao lago de fogo. Faça a sua escolha. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Isso porque o Egito é o mundo. E o tempo antes da tribulação acontecer, antes do arrebatamento acontecer, era para vocês terem saído da terra do Egito, saído desse mundo. Mas quando vocês vieram para a palavra de Deus, os seus corações estavam lá no Egito e vocês obedeciam ao Egito. Vocês não saíram do cativeiro de Satanás, continuaram nele porque vocês amaram a iniquidade. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para aonde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Então, como vocês não saíram do Egito, vocês não limparam as suas almas pela obediência à palavra, se alimentando da palavra de Deus, obedecendo, o arrebatamento aconteceu e vocês foram lançados para essa terra. Vocês não subiram, mas virá o dia. E o dia é hoje, agora que você está no canal Azeite da Lâmpada, onde você encontrou o caminho, pois Deus te trouxe aqui. Você vai andar no caminho, no entendimento de dar vida, na palavra de Deus e nas promessas. E quando você der a sua vida, aí você vai voltar para a sua terra, que é lá em cima. E em vez de vocês ter vindo para a palavra, as escrituras sagradas, vocês foram para a Babilônia. Essas religiões que os anjos caídos trouxeram na terra e o anjo caído Samael. Então por que vocês ficaram depois do arrebatamento? Porque vocês estavam na confusão de religião, na confusão de deuses. Esse foi o motivo de vocês não ter subido.